Gente, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu tava vendo o vídeo do Bruno Bordon. Ele acabou assumindo a homossexualidade. Por nenhum estereótipo, então eu não quero me parecer um hétero top. Eu queria fazer na verdade, trazer um testemunho meu, né, em relação à homossexualidade, da experiência que eu tive com Jesus, né, e trazer uma afirmação da vontade do Senhor sobre a sua vida. E esse vídeo aqui não é para te julgar, né, pelo momento que você está vivendo, mas assim uma compreensão da vontade de Deus. Bruno, talvez eu mais do que ninguém entenda esse momento que você está passando, e eu vivenciei isso. Desde criança, pelo menos dos meus 10 anos de idade, eu já me entendia diferente. E isso foi se consumando e se afirmando quando eu completei meus 18 anos e assumi a homossexualidade. E não foi algo fácil para falar para a minha família e para todas as pessoas que me conheciam. E quando eu assumi a homossexualidade, eu achei que eu estava livre para viver quem eu era, né? E viver aquilo de melhor que o mundo tinha a me oferecer. E ao ponto que até fui drag queen, rainha da parada LGBT na minha cidade. Fui por 6 anos mais ou menos. E vivi 12 anos na homossexualidade, curtindo as baladas, curtindo a vida, saindo com os amigos, dando altas risadas, e aquilo parecia ser bom no início. Mas ao decorrer da minha vida, aquilo foi se tornando um grande peso. Só que eu acordava todos os dias com a sensação de vazio, de um buraco na qual eu não sabia o que fazer, mas eu sempre tinha que estar buscando fazer algo, saindo com os amigos, para tentar preencher aquele vazio que eu sentia. Porém, Bruno, eu nunca fui influenciado pelas pessoas, eu nunca gostei de frequentar, por exemplo, a igreja protestante. Era uma crítica que eu tinha, né? Ainda mais por ser homossexual. Até minha tia ajudou a lembrar que eu criticava os crentes, né? Dizer que eles eram o dono da verdade. Só que eu precisei viver uma experiência com Jesus. E foi em casa, não foi nem na igreja. Quando eu comecei a buscar Jesus por mim mesmo, uma oração que eu vi no YouTube falava se eu entregava minha vida a Deus. E ali eu, cansado de tudo, pelo vazio que eu me encontrava vivendo na homossexualidade, eu falei para o Senhor: Senhor, eu cansei da minha vida, desisto, entrega em tuas mãos porque já não sei mais. E foi aí que eu senti um calor me envolver em casa, uma unção, meu corpo formigava, parecia que saía descarga elétrica do meu dedo, de algo tão intenso que eu vivia ali sozinho em casa. E depois dali apaguei, mas quando foi no dia seguinte, eu senti uma paz que transbordava, uma alegria, minha depressão sumiu, o vazio que eu tinha sumiu, eu me sentia totalmente preenchido, sem necessidade de buscar mais nada, mas com o sentimento de buscar a Deus, buscar a igreja e conhecer mais a Cristo. E isso tudo foi de uma forma natural. Ninguém precisou me induzir ou fazer lavagem cerebral que eu precisava deixar de ser homossexual para seguir a Jesus. Na verdade, nenhum pastor, nenhum missionário, nenhum irmão da igreja precisou me evangelizar, né, para deixar a homossexualidade para seguir a Jesus. Só que nessa experiência eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu senti a paz, a longanimidade, a benignidade, mansidão, domínio próprio. E comecei a sentir uma graça irresistível, uma paz que excedía todo entendimento. E eu comecei a me distanciar das coisas que eu vivia antes, que era bebidas, baladas, os relacionamentos sexuais. Quando chegaram, eu também não conseguia mais. Eu me senti entristecido, vazio, sujo, acusado. Parecia que tem alguém me apontando. Eu me sentia distante, como se Deus estivesse distante de mim toda vez que eu consumia aquilo. E foi aí que eu escutei a voz do próprio Jesus falando comigo em casa. Se você quiser caminhar comigo, você tem que tomar uma decisão. E eu me encontrei num momento até de me compreendendo assim, mas como que vai ser isso? Eu não entendi que eu podia mudar. Mas Jesus, ele me fez entender isso. Que foi ao ponto de reconhecer a vida que eu tinha e que aquela consumação, né, que eu digo que o problema não é você se entender homossexual, mas é você consumir, né, aquele relacionamento sexual, que isso contraria os desígnios de Deus. Quando Paulo confrontava a homossexualidade, não é que o desejo dele era de condenar os homossexuais, mas que eles careciam do amor de Deus. E o amor de Deus é algo tão intenso, é algo tão profundo, que vai muito além do que apenas um relacionamento sexual. Então aquilo foi tão forte na minha vida, ao ponto de eu reconhecer isso e eu deixar para trás toda a vida que eu tinha
e seguir a Jesus. E Jesus diz que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Isso é o complicado de quando algumas teologias, como da hipergraça, que acha que uma vez salvo, sempre salvo, eu posso viver da forma que eu quero, eu posso ser feliz como eu quero. Só que na questão não sou eu. Dentro do meu eu natural, existe uma raiz adâmica, né, que me direciona a viver aquilo contrário que Deus tem determinado para a minha vida. Mas quando Cristo está em mim, não sou eu mais quem reina, mas Ele. Então, a gente precisa viver uma vida de obediência a Deus, e é uma forma da gente declarar o nosso amor para Deus. É de seguir os desígnios dele e não os nossos. Então, ali foi evidente para mim que viver a consumação sexual da homoafetividade não agradava a Deus. Então, eu tomei a minha decisão. E o meu desejo era tão grande de seguir a Jesus, de conhecer mais dele, de buscar a igreja. O meu desejo ali era de estar na igreja. E olha que eu já tive até experiência uma vez, quando eu aceitei Jesus, que foi alguns meses antes de eu resolver me batizar nas águas. Eu fui até numa igreja inclusiva, lá na minha cidade. E eu não senti nada lá, eu me sentia vazio, sabe? Parecia que faltava algo lá. Foi algo, não tenho definição, eu senti um vazio. Só que quando eu voltei para Campinas e fui para minha igreja, cara, só de entrar na igreja eu sentia como se algo me empurrasse para dentro dela. Eu sentia como se uma unção, um formigamento assim, no meu corpo me impulsionava a entrar dentro da igreja, né? E de uma igreja que é bíblica. Gálatas 1:8 fala que ainda que um anjo, ou eu ou você, ou alguém que prega um evangelho diferente do que está na palavra de Deus, ele é anátema, né? Isso pode trazer problemas na vida das pessoas, viver aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então foi quando eu busquei a igreja realmente que o Espírito Santo me conduziu a permanecer. Eu fiz aula de batismo e o dia do meu batismo foi o dia do orgulho gay. Era eu descendo na rua aqui da José Paulino indo para a igreja e todo mundo subindo para a parada. E a Bíblia fala sobre andar na contramão do mundo. Nesse dia eu estava indo na contramão do que eu vivia antes. Que eu fui drag, rainha da parada gay. Fiz show, inclusive aqui em Campinas, na própria parada. E por um motivo que só Deus poderia fazer, o dia do meu batismo foi o dia do orgulho gay. E foi uma mensagem muito clara, que o Senhor ele não deseja que a gente ande na mesma mão do mundo ou da própria homossexualidade. Depois eu me batizei, comecei a entrar na vida cristã, comecei a entrar no deserto, comecei a ter as minhas experiências, e o Senhor foi moldando o meu caráter. O Senhor foi trabalhando o meu verdadeiro eu, aquilo que Ele tinha me desenhado a ser em Cristo. Então, hoje eu tenho desejo de casar, hoje eu tenho desejo de ter filhos. O Senhor ele foi trabalhando toda a minha identidade, né? Então, eu falo com toda a categoria para você que você viver a homossexualidade é um direito seu, mas não é dos desígnios de Deus que você venha viver isso. Eu oro que o Espírito Santo conduza a tua vida à verdade da palavra, a verdade de Deus, não propriamente a minha verdade ou a sua, mas a de Jesus sobre a tua vida. Então, Bruno, eu entendo totalmente o processo que você está passando hoje, talvez as acusações, os preconceitos, mas provavelmente eu passei muito mais do que você possa estar passando pelo fato de me vestir como mulher e ter sido drag queen, fazer shows, e passei por muitos processos que não foram fáceis. Mas o único que nunca virou as costas para mim foi Jesus. E Jesus me acolheu, me direcionou à igreja e tive a ajuda de pessoas que fizeram totalmente a diferença na minha vida no início da minha caminhada. Então existe uma grande diferença. Eu acredito que você deve estar entrando hoje ou aceitando hoje viver a homossexualidade. Mas eu vivi a homossexualidade por anos e que eu sei o que representa a homossexualidade. E eu digo com todas as letras, o que você busca, você nunca vai encontrar lá. O que você busca verdadeiramente é em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.